Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda, estou aqui de volta com Sound of Letters para mais um módulo, onde nós vamos trabalhar com as consoantes. Lembrando que o módulo anterior a gente trabalhou com as vogais. Aproveitando, deixa eu fazer uma errata, que no módulo anterior eu chamei o trapézio de equilátero o tempo todo. Eu peço desculpas pela minha falta de atenção e minha sensibilidade com a geometria. Nath, sinto muito, eu sou de humanas total, pode rir comigo, pode rir de mim. Aproveitando, gente, hoje eu tô com a Nath vai ser a colaboradora desse módulo junto comigo. Fala oi, Nath. Oi, sou a Nathalie. Eu já me apresentei na primeira, ou melhor, no vídeo de apresentação e falei um pouco em algumas aulas, mas só agora, só na aula de hoje eu consegui fazer minha webcam funcionar. A gente tem uns probleminhas técnicos, a gente tem umas falhazinhas de nomenclatura, e assim a gente vai seguindo, gente. Então, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com as consoantes, mas eu e a Nath gostaria de apresentar todo o alfabeto para vocês, tanto o som que vocês conhecem da letra, como o som que vai ter na fonética, porque muda um pouquinho. Aqui nas consoantes, até fica um pouquinho mais fácil da gente ver esse som em a grafia, porque praticamente é representado pelo mesmo símbolo. Né, nas vogais a gente tinha uma diferença, né, com aqueles monte de simbologia. Aqui com as consoantes elas ficam mais próximas do que a gente já conhece do próprio alfabeto. Mas mesmo assim a gente gostaria de apresentar aí para vocês o alfabeto todo. Então vamos lá, Nath, está preparada? Vamos lá. Então o alfabeto para vocês: A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, 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 G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, U, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, U, U, V, não, V, W, U, X, X, Y, I. Z, Aí você já vê. Z. É difícil já falar o Z e não fazer o som dele. Ele é autoexplicativo. Mas, né, seria, ó, a gente vai chegar nessa parte, mas seria o mesmo som do S, só que vibrando as cordas vocais. Sim. Pessoal, como nós falamos anteriormente, esse módulo nós vamos tratar das consoantes. Carol, você pode passar para o próximo slide, por favor? Aqui a gente tem um aparelho fonador. A gente já falou deles para vocês anteriormente, quando a gente falou das vogais, mas a gente apresentou ele mais da cabeça até mais ou menos o dorso, onde está a região do diafragma. Aqui, para a gente falar das consoantes, a gente vai trabalhar mais com a região aqui, né, da cabeça, mais voltado mesmo para a boca. Mas só para relembrar vocês, quando a gente falou de vogais, a questão das vogais é a zona livre de emissão das vogais, né? E a gente tem 4 fatores que a gente trabalha, né, que dentro internamente na boca para conseguir reproduzir uma vogal, que é a altura da língua, a ponta principalmente,
o deslocamento horizontal da língua, né? Ela indo para frente e para trás. A posição dos lábios, se eles ficam arredondados ou não, né? Se eles ficam fechadinho como no O, ou se eles ficam esticadinho como no I. E a abertura e fechamento do esfíncter velofaringe, que é a posição do palato mole, né? Se ele está para cima ou se ele está para baixo. Porque quando ele está para cima, a passagem de ar vai para o nariz. E quando ele está para baixo, né, a passagem fica aberta. Então, quer dizer que, né, vai vir mais pela boca mesmo. Aí, partindo do que a Fernanda falou, a gente vai falar do vozeamento do aparelho fonador, basicamente. Que vai ser uma parte bem importante, principalmente para as consoantes, porque você vai ter as consoantes surdas, ou em inglês unvoiced, e as consoantes sonoras, em inglês voiced. Algo importante, primeiro, esse surdo e sonoro, como a gente pode ver aqui no slide, a questão vai ser a vibração das nossas cordas vocais, das nossas pregas vocais. Então, você pode ter consoantes, tanto que você vibra as cordas vocais, quanto não vibra. Enquanto que as vogais, como a Fernanda falou, são uma questão de zona de emissão, que você vai estar sempre emitindo, vamos dizer assim, esse som, essa vibração, não se aplica da mesma forma para as vogais. E algo importante que a gente colocou também no slide é uma diferenciação entre a voz e a fala. Enquanto a voz vai ser o som produzido dessa vibração, e a partir da articulação, né, dos órgãos, a voz seria isso, e a partir da articulação dos órgãos que a gente usa na nossa fala, você pode falar. Mas acho que nesse aqui seria basicamente isso. E nos próximos slides a intenção é a gente aprofundar um pouco mais, basicamente, para que serve cada um desses órgãos, como que eles afetam a nossa fala. Eu acho que aqui o melhor exemplo que eu ouvi para diferenciar, né, fala de som é comparar o animal, né? Tipo, o cachorro, ele reproduz um som, mas ele não fala. Por quê? Porque ele tem vibração nas cordas vocais para latir, né? Os animais reproduzem som. Um bebê que ainda não é alfabetizado, ele produz som, né? Ele tem um sonzinho lá para apontar as coisas, né? Para pedir as coisas. Então, eu acho que fica mais desenhado na nossa mente quando a gente pensa, né? Em animais ou um neném, em relação ao som, e a fala, né? Para uma pessoa alfabetizada, ou para uma pessoa que não tenha, né, gente, que não tenha nascido com um problema, né, na fala, nas pregas vocais, que não se comunique, né, por libras, por exemplo. E nesse slide, o que a gente gostaria de apontar aqui do aparelho fonador, que onde que estão as pregas vocais? Elas estão ali embaixo, ó, se vocês repararem, vai ser aqui, ó, na garganta. Se vocês olharem no desenho, está escrito epiglote e pregas vocais. É essa parte que a gente vai utilizar para fazer os tais dos sons surdos ou sonoros. É aqui que a gente vai colocar a mão na garganta para sentir se a gente está vibrando ou não. Ao longo desse módulo, vocês vão percebendo, a gente vai falando para vocês, põe a mão na garganta, sente se vibrou, se não vibrou. Aí vai ficar melhor compreendido, tá? Carol, você pode passar de slide, por favor? Obrigada.
Gente, o importante aqui é a gente saber que quando a gente está falando das consoantes, a gente tem ponto de articulação e modo de articulação, né? É uma tabelinha. Isso daqui vai se cruzar. Dependendo da consoante que a gente vai falar, a gente tem um ponto e a gente tem um modo. Mas primeiro vamos tentar entender o que são os pontos, né? Porque aqui nessa cabeça, né, nesse recorte, praticamente está todas as partes do corpo que a gente utiliza para falar, mas aqui ativamente concentrando na boca, né? Com exceção de diafragma, que a gente já falou, e o topo da cabeça, né? Que utiliza tudo isso. O importante também é que a gente saber que nós temos pontos passivos de articulação. Por que passivo? Porque eles não se mexem. E ativos, porque eles se mexem. Bem autoexplicativo. Aí os ativos vão ficar onde? Da mandíbula para baixo, né? Porque é nessa parte aqui, ó, que se move. E a língua? A língua também se move e ela ainda é articulada, então ela também é um ativo e articulatório, por isso que é ponto de articulação, onde os ativos vão encontrar os passivos, e aqui eu só estou falando de fonética, tá bom, galera? Eu sei que vocês pensaram maldade aí. Nath, você quer explicar pro pessoal o que é essas nomenclaturas aí do lado? Pode ser. Eu diria que cada ponto de articulação são nomes mais autoexplicativos do que os próximos que a gente vai ver. Então, por exemplo, você vai ter o bilabial, que você vai usar, né, os dois lábios para poder articular o som e o ar que vem da faringe. Então, a gente pode dar de exemplo B, o P, né, fazendo só o som seria B, P. E, é, e também o M, que na próxima parte a gente vai ver sobre ser nasal também. O lábio dental, a gente vai utilizar o lábio superior. Não, Era inferior. vai usar o lábio inferior e os dentes de cima para fazer sons como F e sons como V. Também sempre essa diferenciação dos surdos e sonoros. A dental alveolar, pode usar qualquer um desses nomes assim, vai ser, e aí já acho que fica bem mais fácil a gente estar usando esse slide, seria ali do meio para a esquerda, a região dos alvéolos, então um pouco antes dos dentes, por isso que tem esse nome também alveolar, apesar de também ser possível, né, quando a gente faz essa pronúncia, a língua chegar ali nos dentes. Então, vai ser sons que a gente vai fazer como T, T, ou, por Nath, exemplo, oi. eu vi o professor explicando isso daí, eu achei muito legal. Ele falou que os alvéolos, é que a gente está muito acostumado a ouvir talvez alvéolos para pulmão, mas a gente tem alvéolos na boca, e nada mais é do que os buracos onde sustenta nossos dentes. Mas só que isso não faz muito sentido aqui na fonética. Então a fonética adotou a parte enrugada atrás dos dentes. Se você passar a língua, dá para todo mundo sentir. Passa a língua aí, galera. Passa a língua atrás dos dentes aí para vocês sentirem junto comigo. Não vou ficar aqui que nem doida falando sozinha. É a parte enrugadinha atrás dos dentes, que a gente considera o alveolar, então, já que, né, na anatomia são os buracos e na fonética é essa parte enrugadinha atrás dos dentes. Só para complementar. E só para fechar né, o dental alveolar, se você vai pegar uma tabela assim, dos pontos de articulação, tem muitos sons que vão utilizar essa parte. Então, o D, o D,
Z, N, R, L. Então, é uma parte bem importante para a nossa fala. O alvéolo palatal, novamente, aqui no slide, vai estar utilizando entre o alvéolo e o palato duro, que de forma simplificada seria o céu da boca, e vai fazer sons como no caso, se a gente partir do português, falando de do sotaque de São Paulo, a gente usa tia, ou outras palavras com CH, por exemplo, ou palavras com CH que vão ter esse som, que seria um T com um Szinho comprido. Ou, no caso das consoantes sonoras, a gente vai ter o J. Então, se a gente vai usando uma palavra do inglês, joke, de piada, vai ser um som que vai estar usando essa região da boca. Mais alguma coisa? Tem o shy, né? Se for falar do É. surdo, shy, tem esse mesmo som. Em Uhum. português temos chão, com Chão. CH, né? Para o pessoal emparelhar. Mas bem, partindo então para a região velar, depois eu. Na verdade, vamos para a palatal. Que só tem, pelo menos no inglês, só vai ter um som, mas a palatal vai estar usando basicamente toda a região do palato, tanto o palato duro quanto o palato mole. E no caso então, né, o céu da boca até vamos dizer assim, o final ali da parede da nossa boca, ou teto. E no inglês vai ter o som que a gente tem, por exemplo, em university, ou uma palavra, né, de universidade, uma palavra bem simples, uma das primeiras palavras que a gente aprende, you, vai ter esse som específico, que não é um som de i do português, e né, esse som inicial, i, you. Em português a gente tem os sons de LH e NH, né? Sendo produzido no palatal, para o pessoal. Uhum. Rainha, por exemplo. Ou calha. Se você fazer essa comparação, então, you, ou rainha, você pode sentir que é na mesma região da boca que está sendo produzido esse som, apesar de a articulação, vamos dizer assim, total da boca é um pouco diferente. Aí, continuando do velar, a gente vai ter os sons articulados a partir ali do véu do palato, ou do palato mole, ao final do céu da boca, que vai produzir sons como K, 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 o G, 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 o W do inglês, U, U, e um N, seria basicamente um som que parte do som do N, mas que a gente não tem no português, que é um som, por exemplo, que a gente tem, né, a gente pega o verbo run, de correr, e aí se uma pessoa está correndo, a gente fala running, running. Esse seria esse N com uma perninha, que a gente vai ver nos próximos slides, que é um som velar. No caso dos sons uvulares, a gente não tem no inglês, mas como
faz parte dos pontos de articulação, a gente achou importante colocar para espalhar mais conhecimento, como a gente falou desde o começo. Mas o português diria que bem famoso por o som ovular, que é, por exemplo, o som de, pelo menos aqui em São Paulo, o som de carro. Esse ro, ele vai ser o som ovular que não, vamos dizer assim, um pouco mais para trás do palato mole, já em direção mesmo à faringe, por exemplo. Final Que você dele, né? pode... Praticamente. E aí, por fim, a gente vai ter os sons a partir da epiglote, os pontos de articulação glotal, que vai ser os sons como o H no inglês, como high, de alto, ou mesmo hi, hello, também frases, uma das primeiras frases que a gente conhece. E glotal, acho que seria só isso, né? Posso fazer uma observação sobre o glotal para o pessoal? No inglês, vocês vão ouvir muito falar sobre glottal stop, que é o quê? Um som que vai parar na glote. E vai ser bem comum a gente escutar esse som com a letra T. A gente vai chegar mais para frente para vocês entenderem melhor, mas eu quero deixar já essa observação aqui. Às vezes, eles cortam o som de T e continua a palavra vindo aqui da garganta. Tipo, mountain para mim é mais difícil de fazer, porque eu não consigo fazer esse corte. Então, eu pronuncio o T, por exemplo. E não é errado, tá, gente? Aqui é só para vocês acostumarem com o som que os nativos reproduzem, não necessariamente reproduzi-lo. Mas é que eles fazem bastante. Mas, por exemplo, em cortina, que é curtain, curtain, aí você vai cortar esse T e vai virar curtain, curtain. O som vai ficar aqui todo na garganta. Curtain, curtain, entendeu? Você tira esse som do T. Eu não sei se ficou muito claro. Nath, você consegue fazer um som desse para o pessoal perceber a diferença? Eu acho que ficou claro, mas, por exemplo, curtain, mountain. É meio difícil pra gente, mas acho que dá Porque para a gente não entender. usa muito, né? A gente não Eu usa acho, muito. né, no caso, por exemplo, do inglês americano, existe um pouco disso, como esses exemplos que a Fê deu, mas eu diria que é ainda mais evidente isso quando a gente vai falar do inglês britânico. É muito mais usado a glottal stop, ou parada glotal. Sim. E no português a gente tem esse som tipo numa risada, tá, gente? O ha 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 ha. Tipo, seria o nosso som no português, assim, para vocês terem uma base de comparação. Aqui, pessoal, a gente tem outros sons para, né, para conversar. O que que esses pontos de encontro, né, e a passagem de ar, o que que eles vão fazer, né, para conseguir reproduzir o ar, por exemplo? O som plosivo, eu acho que ele tem justamente esse nome porque ele causa uma explosão quando ele sai. Por exemplo, o P, você junta ar e ele sai todinho, todinho, quando você vai fazer ele. Ou o B, né? B, B. Não fica ar, não vai, não é lento, ele é totalmente. Tanto é que o professor, de quem eu peguei essas informações, eu achei o máximo. Ele explicou se você tampar o nariz, porque se você tampar o nariz quando você tenta pronunciar a letra M, você está aqui pronunciando a letra M, ma. Aí você tampa o nariz, você começa a pronunciar a letra B, por exemplo. Por quê? Porque não está saindo o ar pelo nariz, ele sai totalmente pela boca. Vocês já vão entender isso quando a gente partir para o som nasal,
É porque, como eles têm o mesmo ponto de articulação, né, de juntar os lábios, por isso que antes de P e B usa-se M, porque o ponto de articulação deles para ser feito é tudo no mesmo lugar. Se fosse usar N, não ia dar certo, porque o som do N está aqui atrás dos dentes, né? Então não daria para a gente fazer, por exemplo, pombo. Então a gente faz pombo, porque fica tudo aqui no bilabial e praticamente, né, o plosivo aí com P e com B, né, saindo totalmente esse ar, por isso que ele é plosivo. Aí a gente tem o fricativo, que também é conhecido como sibilante, gente. Por quê? Porque sibila, porque chacoalha. Esse aqui você pode gravar com o chocalho da cobra, né? O som da cobra, né? Que ela faz o quê? Né? Aí se você colocar voz nisso, né? Lembra lá do primeiro slide que a gente falou hoje? Coloca aí seus dedos na corda vocal. A gente vai ter outro som. Né? Mas tá aí no mesmo lugar do fricativo. E a gente tem um outro surdo também, que seria o F, né? Mas quando a gente coloca a voz nisso, a gente tem o quê? Som de V. Aí vocês sentem essa vibração aqui na corda vocal. Aí o outro som que nós temos é o africado. Africado. Aqui tem uma mistura, né? Com o som fricativo. Aí o que a gente tem de exemplo, acho que no nosso português, é o som de tchau, mesmo o som de tia que a gente faz. É por isso que a gente tem muita dificuldade de pronunciar o número 2 em inglês. Por isso que a gente fala chu, porque a gente tem costume de fazer o quê? Tia. Agora a galera do norte ou nordeste, ou quem tem o sotaque de falar tia, com a língua atrás dos dentes, onde o som deveria ser, não tem dificuldade de falar o número 2, por exemplo. Nós aqui no Sudeste, pelo menos aqui em São Paulo, gente, eu estou falando de algo assim, né? Muito da minha região. Eu falo tia, eu faço esse chiado para falar a letra T. Então, quando eu vou falar to em inglês, eu tenho dificuldade, porque eu faço com o mesmo sotaque, e não é. Por isso que a gente fica meio balançado. Aí é só uma explicação para a gente, né, ir treinando, colocar a língua no ponto certo para a pronúncia sair melhor. É aí que a gente deixa nossa pronúncia boa. E não é querendo tirar sotaque, não, tá? Não é para limpar sotaque. Pronúncia é uma coisa e sotaque é outra. Aí a gente tem aqui também os sons nasais. O som nasal é o fluxo do ar que vaza pelo nariz, né? O palato mole precisa ficar mais baixo para o ar sair pelo nariz, que é o que acontece na letra M que eu estava falando para vocês lá no plosivo, né? Que o M vira B se a gente tampar o nariz. Por exemplo, ba, ba. Por quê? Porque não tem para onde vazar, porque o M ele sobe. Ele é nasal, assim como o N também é nasal, né? Navegar, navy, a língua está aqui atrás, né? Dos dentes, mas o ar está passando pelo nariz, né? Para ser falado. Aí a gente tem o TEP. O TEP, ele é... A gente tem muitos R's, viu, gente? Na tabela fonética, a gente tem muitas formas de pronunciar R. Eu acho que a letra que mais tem representações fonéticas é a letra R. E aqui o TEP, a gente pode encontrar ele como um R fraco. No português, a gente consegue encontrar ele em palavras como arara, que é o quê? É um tapinha que corta o fluxo de ar.
mas é só, ele não chega a encostar, ele só dá um cortezinho. Quando você vai falar arara. Aí a gente tem também o aproximante. Ah, não, o aproximante ficou lá embaixo, né? Deixa eu ir na ordem que vocês têm aí. Vou falar do retroflexo, então. O retroflexo, aqui é o R mais utilizado no inglês, enquanto a gente tinha aquele outro lá, o TEP, né, bastante utilizado no português. A gente tem o retroflexo bastante utilizado no inglês, que é a própria letra R, R, né? R, O ou som de verbo to be, pirata. o som de pirata, ou o som do caipira, né? Cada um grava de uma forma. Ainda a gente tem também o vibrante, que também é som de R, tá, gente? Mas aqui é o R forte. No português a gente tem o som de carro, carro. A Nath tinha falado também um outro som, né? Que é o som de carro. Eu tenho dificuldade para fazer se eu não paro para pensar. Em alguns lugares, né, aqui no interior de São Paulo, ou no sul do país, tipo Santa Catarina, eles mantêm esse sotaque vivo. É um R que está se perdendo aí, né, no tempo, mas vocês podem encontrar com esse som, tipo, rápido, sabe essas pessoas que vibram o R para falar? Quando o R é forte. Quando que o R é forte? Quando tem dois R's ou quando ele inicia a frase. E o R é fraco quando ele tá sozinho, né? No meio. Na frase, não, gente, palavra. Palavra. Muito doida. Palavra. Quando ele inicia a palavra, quando tem dois R's na palavra. E ele é fraco quando ele tá sozinho no meio da palavra. Lateral é o som que a gente faz com o ar vazando, o próprio nome sugere, né? Tipo o som de L. O fluxo ele escapa justamente pela lateral quando a gente faz o, o porque a língua parece que preenche toda a boca e só sobra a lateral para vazar o ar. Aliás, a própria palavra lateral, né, já é autoexplicativa, ela é toda, ela é completa para explicar o próprio som. Lateral, ou literally em inglês, né? Aproveitando aí um L no inglês. E o aproximante, eu falei do aproximante? Ainda não. Não, né? Tá, obrigada. Porque eu tô com outra ordem aqui nas minhas anotações, então fico perdida, gente. Ele faz um pequeno corte no fluxo de ar. Ele é muito parecido com o TEP. Ele é bem parecido com o TEP. Mas eu não achei exemplos no português para trazer para vocês. Na verdade, eu consegui achar no espanhol só. Aqui a gente é assim, né? É muito multifatorial. Tem uma letra D no espanhol que às vezes a gente faz um pequeno R, a gente muda ela de D para R. Não é incomum, viu, gente? A gente mudar na pronúncia, né, as letras. E esse R aí, esse D versus R, a gente encontra em palavras como todo. Quem é nativo consegue fazer isso, né, de uma maneira muito melhor. E novedade também tem esse. Eu não consigo fazer, mas esses são os exemplos que eu consegui encontrar para deixar aí, né, para vocês, para não ficar, né, largamos aí, né, o aproximante. Então, eu só consegui encontrar mesmo exemplo no espanhol, tá? Que é também mais uma variação DR, mas com representação com a letra D. Loucura, né? É assim que é a fonética. Depois da gente falar do modo de articulação, os pontos de articulação, a gente vai partir para uma tabela fonética das consoantes, para a gente poder visualizar melhor todas essas diferenças de som, assim, partindo do próprio alfabeto, não só o alfabeto normal, mas o alfabeto fonético.
E uma coisa bem importante para pontuar, que a gente vai conseguir ver com bastante facilidade nessa tabela, é que a maioria dos sons que a gente tem sempre vai ter pares. A maior parte deles vão ser pares de consoantes surdas e sonoras. Então a gente vai ter o P, P, que seria surdo, é o unvoiced, partindo ali da legenda, ou B, que a gente vai estar vibrando as cordas vocais. Da mesma forma, o do F e o V, a gente vai estar, diferente do F, vai estar vibrando. No geral, a maioria dos sons a gente já está muito acostumado, então o T, o T também é surdo. Você vai ter o D, que é sonoro, D, D. E aí parte para o par que eu acho que a maioria das pessoas vai ter mais dificuldade no início do estudo do inglês, que é o TH tanto surdo quanto sonoro, que a gente vai estar apresentando aqui, mas depois a gente vai dar uma aprofundada para entender como se produz esse som mesmo. Mas no caso do surdo, que é essa bolinha, ou esse zero com um risquinho, símbolo teta, você vai ter o que vai usar bastante a língua, Tem o meio não dos deixando dentes, né? passar. Ajuda. Não deixando passar boa parte do som. Enquanto que o TH sonoro, você vai estar basicamente fazendo isso, mas vibrando as cordas vocais. D, z. Já é mais Aí, difícil. aí você vai ter esse T com Szinho comprido, como eu falei antes, que no português vai ser o som do CH, e em algumas palavras também o som de CH no inglês, que seria o som ch, ch, ch. Enquanto você vai ter o par sonoro, o j, j. Mesma coisa, S e o Z. O S você vai ter o s, s, como a Fê falou, o som sibilante, como uma cascavel. E o Z, o mesmo som, mas vibrando. Z, z. K e G, mesmo, mesmo lugar que está sendo produzido o som, mas a vibração, um tem vibração, outro não. Então, K, K do K e o G, G do G. Aí você vai ter o Szinho comprido, que vai ser o SH e algumas palavras que você vai ter o T com alguma outra vogal, o C com alguma outra vogal, que vai ser o sh, sh, enquanto que o par dele vai tá junto mais ou menos com as mesmas letras quando a gente for ler uma palavra, mas vai ter o som sonoro diferente do sh. Vai ser o j, vai ser o j, j. Eu Lembrei da confundi com mosca. outro. Mas não parece uma mosca? Parece. É parecido com o som de Z, mas É, o Z um é a pouco abelhinha, né? diferente. A Uhum. abelhinha é o Z, e aqui é a mosca. As Mosca associações da minha varejeira. cabeça. É, essa mesmo. E aí, né, nessa última linha, a gente vai ter a grande maioria sonoras.
Então você vai ter o M do o N do que a gente, de certa forma, são pares, pensando mais aonde se está produzindo esses sons. O N com uma perninha, que é mais específico do inglês, que seria o in. O J seria aquele som que a gente falou mais pro início, o som... Caramba, me perdi aqui. Lembra O o som de I, som né? Lembra o som da palatal, vogal I? parecido. Enquanto a gente fala I, o som desse J seria o I. I. Aí você vai ter o L e o R também, essa questão de pares, né? I do L e o R do R. O W com o As crianças U. lembram aprender um R, eu acho bonitinho, como o leãozinho. Rar. Mó bonitinho. E por fim você vai ter o H, que seria a última, né, a última consoante, o último som de consoante e o último som surdo, que seria o... Aí pode passar o slide, porque eu acho que eu vou partir já do H, que a gente acabou de falar, porque a depender da palavra, ele pode ir, e às vezes também do dialeto, você vai ter um som ou surdo ou sonoro. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de high, e no geral vai ser um som mais fraco, vamos dizer assim. Você vai ter algumas palavras com surdo como sonoro. Então, house, você vai ter uma vibração que vai basicamente se juntar com as outras vogais, mas ainda tem um pouco de vibração. E aí, começando ali Eu acho dos que peraí, Nath. Hum. Eu acho que a questão principal aí do H é lembrar que às vezes ele parece igual no português. Ele iniciando uma palavra, ele não tem som de nada, como em herdeiro, que é air. O H tá lá, mas você não pronuncia, então não vai ter essa pronúncia surda, né? Que a gente está falando do high, who. Você coloca aqui, você, né, não sente nada, apesar de ter um som saindo. Eu acho que a maior questão, por isso que a gente deixou ele destacado assim dessa cor diferente, que era para mostrar para você que nem sempre ele vai ser pronunciado, igual no português, né? Hospital. A gente não fala hospital. A gente já está bem acostumado, né, em VH e não pronunciar, porque é resquício linguístico que a gente nunca utilizou, pelo menos, né? É o que eu me recordo. No inglês a gente já vai ter o hospital. Hospital, exatamente. A gente tem outras diferenças. Mas tem palavras que ele inicia que ele não tem som de nada. E que no momento eu só lembro do herdeiro. Gostaria de ser, mas não sou. Uma vontade mundial. E aí, voltando ali para os primeiros sons de consoantes que a gente viu, a ideia da gente dividir esses sons em surdos e sonoros é a gente dar alguns exemplos de cada som para realmente a gente entender esses sons dentro de um contexto a partir dessas palavras.
Então, por exemplo, no P, a gente vai ter pen, enquanto né, a gente vai ter o som P. E aí, quando você junta, né, com a vogal, com outra consoante, pen, pen. Uma palavra bem longa, mas acho que dando uma ideia de, mesmo que você use o P mais de uma vez, então ali, hopping, 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 jump, você vai ter o som do P em dois contextos diferentes, mas que vai ser basicamente o mesmo som. Aí a gente vai ter o F, que seria o fire, laugh, apesar de estar é muito normal, e acho que já foi falado bastante nessas aulas do inglês, tá escrito de uma forma, mas a pronúncia ser um pouco diferente do que a gente espera, baseado no português. Então, você vai ter laugh, a risada em inglês, com o som de F. E mesma coisa, phone, que, né, aqui no Brasil a gente vai ter realmente com H, ou até que a gente tinha antigamente, farmácia, mas que lá vai ser o PH com som de F, phone. O T, eu acho que é uma das palavras que a gente está mais acostumado, que a gente mais... Uma das primeiras que a gente aprende quando vai pensar no inglês, né? The books on the table. E aí, assim como no P, a gente olha em outros contextos. Então, little, de pequeno. E aí, a gente vai ter ali watch, seria de assistir. E aí, quando a gente conjuga esse verbo no passado, a gente vai ter watch it, que vai ter o som de T ali no final também. Aí, voltando para o TH surdo, como a gente falou na parte anterior, a gente vai ter palavras como thick, thick, que é um som difícil, mas que eu acho que se torna mais fácil por você não ter que vibrar as cordas vocais ao mesmo tempo que você faz você coloca a língua aqui, você fala thick, healthy, teeth, teeth, thick de Isso, né? seria grosso, né? Healthy de saudável e teeth de dentes. Aí você vai ter o T com o Szinho comprido, que é o som, por exemplo, de chips, itch, de coceira, e picture, picture. Partindo para o S, você vai ter o C, city, notice. O K de key, car, and luck. O S comprido de novo. Por fim, o shop, nation, special. E aí, né, sempre voltando a trazer que pode ser que não seja escrito da forma que a gente espera, né? Como shop, eu acho que é muito mais fácil a gente ver um SH e pensar nesse som, mas no inglês a gente vai ter, por exemplo, nation, nation, de nação, que vai ter um som que a gente não vai esperar, mas que é, né, o som da fala do inglês. O material que a gente planejou para hoje seria mais ou menos até aqui.
E aí, a partir da próxima aula, a gente vai falar das consoantes sonoras, dar exemplos, que dependendo da consoante vai ser um pouco mais difícil, por exemplo, falando TH. E aí a gente vai se aprofundar bem mais, dar mais alguns exemplos sobre pares, como a gente tinha falado na hora da tabela, na tabela fonética. Então, a gente se vê na próxima aula e finaliza esse módulo. Então, até mais com Sounds of Letters. Tchau, tchau.